Você pode aplaudir ao Senhor. Dá um brado de louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Você pode olhar alguém que está à tua esquerda, à tua direita, à tua frente, à tua retaguarda e dizer para ele e para ela, sorrindo, óbvio. Dá um sorriso para alguém aí, diga a ele, a ela, você é bem-vindo. Você é bem-vinda. Isso. Dá um abraço em alguém aí. Dá um sorriso para alguém aí. Diga a esse homem, a essa mulher: você é bem-vindo, meu irmão. Você é bem-vinda, minha irmã. Que bom que você veio. Eu até te peço, sai do teu lugar aí. Sai do teu lugar aí. Dá um abraço em alguém. Diga a esse homem, a essa mulher: você é bem-vindo. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Receba. Te alegra aí, meu querido. Te alegra aí. Diga para alguém sorrindo para ele ou para ela: te alegra. Seja um homem, seja uma mulher feliz, te alegra no Senhor. Isso. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor está aqui, aonde o Senhor está, aí há liberdade. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Centro Apostólico. Muito bem. Aleluia. Nós temos alguns recados para compartilhar com vocês. Nesse domingo de manhã, continuamos a trilha Primeiros Passos, amém? Quem é convidado para fazer a trilha de primeiros passos? Todos aqueles que fizeram um encontro com Deus. Amém? Então aqueles que fizeram um encontro com Deus, que ainda não fizeram a trilha de primeiros passos, né? Você está convidado a participar desse treinamento. A pastora Rosa começou ele no domingo de manhã agora. Domingo que vem não teremos liderança. Amém? Dia 23 não teremos, mas o grupo já sabe que nós teremos liderança amanhã à noite, online às 19 horas. E na próxima segunda-feira também nós vamos concluir então o treinamento de liderança. Essas duas últimas lições faremos nas segundas-feiras, a partir das 19 horas online. Já coloquei no grupo isso. Dia 30 de novembro, final do mês, então aqueles que estão na trilha de treinamento aqui em Teutônia, na sede, ou aqueles irmãos que estão fazendo logo ali em Catupi, nós temos uma trilha de primeiros passos acontecendo lá em Catupi, na casa da nossa irmã lá, os irmãos estão fazendo treinamento. Então dia 30, todos estes que estão concluindo os primeiros passos, nós vamos nos reunir aqui às 8 horas da manhã, 30 de novembro, às 8 horas da manhã aqui, para a correção das perguntas que tem lá no livro de primeiros passos. Então todos que estão fazendo a trilha devem responder as perguntas, né? Para então, logo depois da correção das perguntas, nós vamos ao batismo. Dias 5 e 6 de dezembro, todos aqueles que ainda não fizeram libertação, aqueles que já fizeram o encontro, fizeram os primeiros passos, fizeram o batismo e ainda não fizeram libertação, dias 5 e 6 de dezembro, a partir das 19h30 aqui na igreja. É algo muito parecido, muito surreal, a exemplo do encontro com Deus. Quem é que esteve no encontro com Deus aí? Levanta a mão para mim, deixa eu olhar para vocês aí. Quem fez pela primeira vez o encontro com Deus? Amém? Foi sobrenatural ou não? Sobrenatural. Então dia 5, sexta-feira, a partir das 19h30 aqui, sexta-feira, 19h30, vamos começar um treinamento de libertação. Sexta e sábado até 22 horas, 22h30, 23 horas, no máximo nós terminamos. Amém? Eu acredito que antes da meia-noite tu está em casa, quem mora em Teutônia. Não, 11 horas da noite a gente vai terminar. 5 e 6, então, libertação. Dia 14 de dezembro, o que é que nós teremos? Culto
de formatura dos líderes que estão aí fazendo treinamento nos domingos de manhã e vão concluir nessa semana. Vai ser um culto extremamente abençoado, será aqui na igreja. Então, formatura de líderes dia 14 de dezembro a partir das 19. Precisamos ainda alinhar algumas coisas com eles, mas está tudo certo. Dia 21 de dezembro, 8h30 da manhã, aonde? Na Associação da Sertel, culto da família. Tudo bem? Então, dia 21 de dezembro, às 8h30 da manhã, um culto especial. Pega a tua célula, pega os teus familiares, os teus conhecidos, os teus irmãos, e vamos para esse culto da Associação da Sertel. Começa às 8h30 da manhã. Então, naquele dia, aqui não teremos culto à noite. Amém? Nós vamos passar desde as 8h30 da manhã naquele culto da Associação da Sertel. Vamos passar o dia todo lá com atividades. Leve o teu guides, a chuteira para fazer cabo de guerra. Lá nós vamos levar um cabo de fazer cabo de guerra lá. Eu quero só ver elas de chuteira fazendo cabo de guerra na grama lá. Vai sair coisa boa ou não? Eu já vi algumas delas lá, é bonito de ver. Não só teremos cabo de guerra, vamos ter vôlei masculino, vôlei feminino, né, misto. E se tudo der certo, se não chover, vamos ter um futebol 7 lá na rua lá. Amém? Varoas e varões. Nós podíamos fazer um misto do futebol 7, né? E não foi muito bem. Mas então, dia 21 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã, culto especial da família. E também a comemoração da família com o Natal. Dia 31 de dezembro, aqui, culto de virada, a partir das 23 horas. Dia 24, no meio da semana, não teremos culto. Amém? Não teremos esse culto. Creio que sejam esses os recados que nós deveríamos compartilhar com vocês. Amém? Eu estava pensando e meditando sobre o que trazer para nós hoje como mensagem. Gostaria que você orasse um pouco comigo. Ore aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos este culto a Ti, Senhor, para que haja revelação, para que haja um mover do Teu Espírito, para que o Senhor se revele, para que as verdades que estão descritas na Tua Palavra saltem aos olhos, aos nossos olhos, para que a nossa fé seja edificada. Especialmente, Senhor, acima de todas as coisas, o Senhor esteja falando conosco, o Senhor esteja nos ministrando, o Senhor esteja se revelando para cada um de nós de uma maneira surpreendente, em nome de Jesus Cristo. Então fala com a igreja em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei se vocês já ouviram essa frase, é uma frase bem popular: a vida nem sempre é um mar de rosas. Amém? E é assim mesmo, a vida nem sempre é um mar de rosas. E hoje eu quero trazer um entendimento, penso que ele é bem simples, para nos ajudar a termos comportamentos que produzem uma vida abundante. Amém? Veja que em João 10, o Senhor Jesus diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Porém, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. João 10, dos versículos 9 ao 10, diz assim a palavra: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. O versículo 10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, ou furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tu consegue colocar os dois lá? O 9 e o 10. Veja que o 9 diz assim, ele diz: eu sou a porta. Quem está afirmando que é a porta? Nosso Senhor. E ele diz: aquele que entrar por mim vai encontrar salvação. Não só salvação, mas ele vai encontrar pastagem. Claro que
ele está falando um pouco antes a respeito da ovelha, das ovelhas, aonde ele diz que ele é o pastor das ovelhas. Jesus, em João 10, ele começa a falar aos judeus e às pessoas que estavam lá sobre um aspecto religioso da vida deles, cujo eles ainda não entendiam muito bem. Então, a tradição israelense, os israelitas ou os judeus, eles tinham um comportamento e eles tinham esta atividade religiosa quando eles queriam se relacionar com Deus, eles queriam buscar a Deus, eles queriam algo de Deus. Se eles estivessem em pecado, ou quando eles estivessem na busca de algo de Deus, eles tinham um comportamento. Eles então preparavam uma ovelha e levavam essa ovelha até o sacerdote preparava esta ovelha e ele apresentava esta ovelha para Deus no templo. Mas o ritual deles, dos israelitas, era este: eles deveriam pegar a ovelha e pela porta, uma das portas que davam acesso a Israel, ou que davam acesso à cidade de Jerusalém. E qual era a porta pela qual eles religiosamente tinham essa prática? Então, todas as vezes, quando eles iam sacrificar ao Senhor, eles pegavam um cordeiro, uma ovelha, e eles tinham como ritual passar por uma porta. E esta porta era a porta das ovelhas. E pela porta das ovelhas eles passavam os seus animais, e cujo estes eram conduzidos ao templo para que isso fosse sacrificado. Isto não estava muito claro para eles, e Jesus conversa com eles e diz ele: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, veja que deve ter dado um nó na cabeça deles. Como assim, Jesus é a porta? Eles estavam habituados a um estilo religioso, de uma prática religiosa, que até então não havia trazido resultados sobre as vidas deles. Então, todas as vezes que eles precisavam de uma intervenção divina, todas as vezes que eles precisavam se reconciliar com Deus, eles precisavam pegar uma ovelha, precisavam pegar esta ovelha, levá-la diante do sacerdote, para que esta ovelha fosse sacrificada, para que então alguma coisa de Deus viesse para com eles. E quando Jesus se apresenta para falar sobre esse assunto com eles, o próprio Senhor Jesus percebeu que eles não entendiam isso. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje à noite: comportamentos que produzem uma vida abundante. Nem sempre fica muito claro para nós de que, às vezes, alguns comportamentos são apenas religiosos. Podem até ser comportamentos intencionais, bons, saudáveis, aparentemente sim, honestos, justos, mas que não redundam e que não produzem salvação, interferência divina ou bênçãos. Amém? Ela fica numa esfera religiosa, de pensamento cultural, mas não mostram uma atividade por fé, consciente, clara, que faz sentido. Veja então o que eles faziam: eles pegavam uma ovelha, passavam por uma porta, sacrificavam a ovelha, e eles diziam para si: eu estou em paz com Deus, os meus pecados estão perdoados, posso viver agora em paz. Amém? Isto trazia sobre eles o quê? Eu fiz a minha prática religiosa, eu me consertei com Deus, eu fiz algo, uma prática religiosa, e agora estou em paz. Aí vem a pergunta: realmente esta prática produziu salvação, libertação, transformação de vida, quebra do jugo do sofrimento, a remoção do sofrimento, a remoção da pena, a remoção da culpa, do sentimento ruim que advém do erro? Eu vos pergunto: será que resolveu o problema da culpa deles? Não. Então Jesus chega e aborda esse assunto com eles para explicar para eles que eu sou a porta, e quem por mim entrar será salvo. Este vai transitar livremente, ele entra e sai,
vai à presença de Deus, sai da presença de Deus e este vai encontrar pastagens. Em Israel, na cidade velha de Jerusalém, ela era cercada por um grande muro. A cidade velha, como é chamada, Jerusalém, ela é sitiada, cercada por muralhas de 5, 6, 7 metros de altura. E o que dava acesso a essa cidade fortificada eram os portões. Chama-se de portas, mas são portões muito grandes, largura de 3, 4 metros, cujo a espessura de madeira em torno de 15, 10, 20 centímetros de largura, portões de madeira extremamente reforçados. E o que dava acesso à cidade eram esses portões, e uma delas era esta que está ali. Pena que ficou cortado. Clica 2 vezes em cima, ver se ela não vai abrir toda ela. Pelo menos o arquivo foi assim. Esta então era a porta, aquela anterior era chamada a porta das ovelhas. Quem sabe tu retira e tenta abrir de novo esses arquivos aí. E esta porta, a primeira, esta que estamos vendo ali, perdão querido, está tudo certo. Aqui daqui eu não conseguia ver, lá está de um jeito, aqui está de outro. Esta então aqui era a porta da entrada das ovelhas. Esta aqui existe hoje lá em Jerusalém ainda, uma delas. Pelo que nos diz a história, são 12 as portas que davam e dão acesso à cidade velha chamada Jerusalém, conhecida como a Porta das Ovelhas ou o Portão das Ovelhas, e ela estava muito próxima ao templo, e esta era usada como a entrada para os animais que seriam levados ao sacrifício. E para os judeus, para os israelitas, esta porta simbolizava, ela tinha um significado, ela simbolizava o caminho para levar a Deus um sacrifício. Amém? Para os israelitas, esta porta significava isso, é um caminho para a qual nós vamos levar a Deus um sacrifício. O caminho onde eles trilhavam para levar a Deus a sua oferta. Era o caminho pelo qual o sacerdote conduzia as ovelhas para que os pecados das pessoas fossem resolvidos ou os seus pecados fossem justificados diante de Deus. Amém? Então eles sacrificavam, porque pensavam eles que este sacrifício faria com que os seus pecados fossem diante de Deus justificados. Os judeus, eles tinham em mente que a solução de suas vidas estava em fazer sacrifícios diante de Deus. Veja se é uma cultura não muito distante, muitas vezes das nossas vidas, onde pensamos que a solução das vidas, ou o que estamos enfrentando nas vidas, que se fizermos um sacrifício diante de Deus, isso vai nos resolver. Veja se eles sacrificassem para Deus uma ovelha, os seus problemas estariam sendo resolvidos. Esta era a mente, a disposição mental, a maneira como eles viam. Nós vamos sacrificar a Deus e isso vai resolver os nossos problemas. Ou que as suas vidas seriam restauradas, ou que os seus pecados seriam justificados diante de Deus porque fizessem um sacrifício. E aí eu fico analisando, poxa, se naquele tempo as pessoas tinham em mente que os sacrifícios que eles fariam para Deus justificariam os pecados deles, se isso fosse suficiente para justificar os pecados deles, ou se isso hoje fosse suficiente para que diante de Deus os nossos pecados fossem justificados, de novo, pensa comigo, se hoje diante de Deus esta cultura, que era uma cultura vinda de Moisés, estava na lei de Moisés, era um mandamento, era um ritual aos israelenses, aos judeus, de que este comportamento reproduziria uma justificação diante de Deus dos seus pecados. Então eles sacrificariam e os seus pecados seriam diante de Deus justificados. Pensa comigo. E aonde então entra Jesus nessa história?
Aonde Jesus se encaixaria nesta história, se os sacrifícios que eles faziam no passado reproduziria sobre eles uma justificação diante de Deus. E o que Jesus então veio fazer? E aí nós entendemos que Jesus estava dizendo: eu sou a porta. Vamos olhar outras imagens. Esta aqui é uma das portas também, chamada Nova Porta, New Gate. Aqui nós temos uma foto também de um dos lados. É como se desse lugar aqui, mais para frente, bem para frente para cá, onde Jesus estava um dia, e ele fez uma oração naquele lugar, diante de Jerusalém. Aquela estrutura lá em cima não existia naquele tempo, quando Jesus estava aqui orando. Mais uma. Mais uma. Desse lugar aqui, se eu não me engano, está em Mateus 23. Mateus 23, versículo 37, que diz assim: desse local, desse ponto aqui. Coloca a outra. Arquivo errado. Não, está tudo certo. Desse lugar aqui, quando nós fomos a Israel em 2013, os historiadores, as pessoas que conduzem lá, os visitantes, eles apontam, eles mostram este lugar aqui onde nós estávamos, sendo o lugar onde Jesus esteve e fez esta oração. Mateus 23, 17. Que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas aqueles que te são enviados, tu que apedrejas aqueles que Deus manda. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha que reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Nós estivemos nesse lugar, eu aproveitei para tirar uma foto com algum protetor solar, é óbvio, deu para ver. Tem mais alguma ali, filho? Nesse lugar aqui é onde fica o Rio Jordão. E esse menino que está à minha direita é um menino lá de Sapucaí do Sul. Ele foi junto na viagem para Israel, e por vezes eu sentava do lado dele no avião, por vezes eu sentava do lado dele no ônibus, e eu senti muito que eu deveria falar muito de Jesus para ele. E por vezes ali encorajando ele sobre crer em Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Ele diz: pastor, eu gosto da igreja, eu creio em Jesus, eu creio. E num determinado momento nós estávamos chegando aqui no Rio Jordão, e eu perguntei para ele: o que te impede de ser batizado? E eu dizendo para Deus: Deus, eu vou batizar esse menino, e vai ser no Jordão. Eu estava numa alegria, numa empolgação para batizá-lo, e a intenção era esta: levá-lo para as águas. Ele disse: pastor, a minha hora vai chegar, eu sei que Jesus está me chamando, mas não vai ser hoje. A igreja, os irmãos estávamos orando muito a Deus para que isso acontecesse, para que esse homem se batizasse lá em Israel. Não aconteceu. Quem sabe numa outra vez vai acontecer isso, nós levarmos os irmãos para lá. Quem quer ir para Israel? Amém?
Uau, uma grande quantidade de pessoas quer ir para lá. Glória a Deus por isso. Então estamos falando sobre o quê? Sobre a porta. E a ideia dessa mensagem é trazer, ou pelo menos gerar algo, para que te encoraje a comportamentos que produzam vida abundante. Amém? Veja que então, se os sacrifícios que os homens fizessem, levando uma ovelha ou o sangue dela, se isso fosse resolver o problema do pecado, se isso fosse então esse ritual, fazendo o sacrifício, dando algo seu para Deus, fosse resolver os problemas delas, ou as suas boas obras, ou os seus louvores que pudessem dar para Deus, as maiores ofertas que eles pudessem dar para Deus, se isso fosse o suficiente para que a culpa do pecado fosse removida das suas almas, então Jesus Cristo veio em vão. Amém? Então Jesus se apresenta como este que é a porta. Vejamos em Romanos 5,17, que diz assim, quando o apóstolo Paulo traz isso um pouco mais claro para nós. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, de quem o apóstolo Paulo está falando quando diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele? Quem foi este homem? Adão. Adão peca e fez com que toda a humanidade fosse comprometida por causa do pecado de Adão. Assim entrou em Adão o pecado em toda a humanidade, todos se tornaram pecadores e todos se tornaram destituídos de Deus, apartados de Deus. E veja que diz assim: se pela transgressão de um só, ou pelo pecado de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem é ele? Jesus Cristo. Mas continua o verso 19 dizendo assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Olha que coisa interessante. Assim como por uma pessoa, na sua desobediência, pode acarretar e influenciar outros transgressores. Amém? Veja o quanto que isso é poderoso dentro de uma casa ou dentro de uma família. De um erro de uma pessoa pode acarretar e desencadear um sofrimento tão grande. Há exemplo de Adão. Adão pecou, Eva pecou, os filhos de Adão pecaram, as descendências dos filhos de Adão vieram experimentar sofrimento. Mas diz assim em Romanos 5,19: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Uau! Por causa de um homem, Jesus Cristo, esse homem santo, então em virtude dele, por causa da santidade dele, muitos homens se tornaram justos. Veja que o homem também, nós, você, por meio de Cristo, Cristo reinando as nossas vidas, Cristo nos libertando do poder do pecado, Cristo nos redimindo, Cristo nos levando acesso a Deus, por causa desta compreensão, adoção, viver para isso vai redundar em que muitos outros homens sejam salvos, muitas outras pessoas saiam do pecado e venham viver uma vida de justos. Amém? Quem comprou isso? Quem nos resgatou para isso? O Senhor Jesus. Logo assim como por meio da desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, mas por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veja que diz: muitos serão feitos justos. O curioso é que não diz todos.
Mas veja que Paulo diz assim: esta, pois, é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e conheçam Deus plenamente. Esta, pois, é a vontade de Deus, que todas as pessoas sejam salvas e conheçam a Deus profundamente, plenamente, amém? Esta é a vontade de Deus. Deus tem esse interesse, esta vontade, em que os homens o conheçam bem e digam: eu conheci a Deus, eu conheço Deus. Teve uma mulher, um testemunho de uma pessoa que esteve domingo passado no culto aqui, ela disse: eu achava que eu conhecia Deus, eu fui no encontro com Deus, agora eu posso dizer, agora eu conheço Deus. Ela foi para um encontro final de semana, dizendo para si: eu conhecia Deus, eu conheço Deus, eu não preciso de um encontro com Deus, porque eu conheço Deus. E ela chega lá, algo foi quebrado dentro dela, e ela tem um encontro com Deus, ela tem uma experiência com Deus, e aqui ela veio dizer: eu achava que eu o conhecia, eu estava muito enganado, agora eu conheço Deus. Amém? Veja que a palavra de Deus diz a respeito de Jó. Jó, segundo a palavra de Deus, diz a respeito dele: Jó, homem temente a Deus, que se apartava do mal. E Jó tinha um comportamento de uma pessoa que fazia sacrifícios a Deus, e não só fazia sacrifícios a Deus pela vida dele, ele fazia sacrifícios a Deus pelos filhos. Fazia o que lá? Levava os seus sacrifícios, sacrificava as ovelhas para Deus, e dizia a ele: Deus, se os meus filhos pecaram, então se eles pecaram, eu sacrifico por eles também. Caso se eles tenham pecado e não tenham se arrependido, Deus, eu faço o sacrifício por eles. Jó, um homem temente a Deus. Porém, no fim do livro de Jó, quase no final, Jó disse isso: eu achava que eu conhecia Deus. Por ter um comportamento religioso, eu tinha uma metodologia, um estilo de vida, eu tinha regras, eu tinha comportamentos, mas conhecer a Deus eu não conhecia. Quando é que Jó conheceu a Deus? Quando ele passou por todas aquelas situações na vida e reconheceu que Deus é o Senhor. Quando pessoas vinham confrontar ele e diziam para ele: ei, por que tua vida está assim? A sua esposa dizia para ele: ei, Jó, tu está sofrendo demais, que fé é essa? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó, indignado, disse para sua esposa: ei, você é uma tola, você é insensata. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Porque então ele conheceu a Deus. Para os judeus, a porta da entrada ao templo, ou a porta do sacrifício, ou a porta das ovelhas, era tão importante para eles. Para os israelitas, a porta da entrada das ovelhas era algo extremamente importante, valioso para a religião deles, para a forma religiosa pelas quais eles viviam. Como é que a gente pode ver isso mais claramente? Quando nós lemos Neemias, o livro do profeta Neemias. No livro do profeta Neemias, Neemias fica sabendo que a sua terra, a sua cidade, o seu clã, o seu povo, os seus familiares estavam sofrendo. Neemias estava como que um deportado, um exilado, mas que amava a sua terra, amava a sua nação, amava Israel. Este é o comportamento dos judeus. Eles amam o seu povo, eles amam a sua linhagem, ou pelo menos eles se preocupam com as questões religiosas às quais eles foram inseridos. Eles têm um Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador. E os israelitas, eles tinham algo muito claro para eles, que uma vez que eles se afastassem dos caminhos de Deus, os inimigos seriam oportunistas e lhes causariam dano e prejuízo. Os judeus, os israelitas sabiam que se eles dessem as costas para Deus, os inimigos se tornariam mais fortes do que eles, e os inimigos sobrepujariam sobre eles, e os venceriam, e iriam os dizimar. Mas se eles se voltassem novamente para Deus, Deus os restauraria. Por vezes Israel, o povo de Deus, os judeus, eles eram como que assolados,
destruições repentinas aconteciam com eles, sofrimento lhes acontecia, porque de alguma forma eles tinham deixado de lado aquilo que o Senhor tinha dito para eles. Veja que Deus fez muitas promessas para Israel: vocês serão cabeça e não cauda. Amém? Vocês serão benditos ao entrar e ao sair. As suas mulheres darão filhos, os seus filhos, aí vai falando sobre as muitas bênçãos que viriam sobre eles, sobre as vidas deles e sobre as suas linhagens. Então, para os judeus, as muralhas de Jerusalém eram o que? A sua proteção, era o seu escudo, era o lugar onde eles estavam protegidos. Por vezes os inimigos cercavam Jerusalém, cercavam a cidade, porque eles queriam entrar e destruir os judeus, o povo de Deus. E aonde eles se escondiam? De trás das muralhas. E aonde os inimigos atacavam? Nas portas. Derrubando as portas, eles conseguiam entrar e assolar os judeus, extraditar as mulheres, os jovens, os adolescentes, os mais velhos eles deixavam, abandonavam. Para o povo judeu, existia uma porta, e Neemias fala sobre essa porta, que era a porta mais importante para eles. Neemias ficou sabendo pelos seus irmãos, pelos seus familiares, que Israel, e o que estava acontecendo com Israel, o grande sofrimento que eles estavam sofrendo, Neemias ficou sabendo disso. Escute, Neemias ficara sabendo do sofrimento que os seus familiares estavam passando, e Neemias começou um movimento. Qual é o título da mensagem de hoje? Comportamentos que produzem abundância, comportamentos que produzem bênçãos. Amém? Neemias entendeu que o seu povo, o povo de Deus, por muitas gerações tinham dado as costas para Deus. Isso ficou muito claro para Neemias. Neemias entendeu que toda a vergonha que eles estavam passando, enfrentando as dores e os sofrimentos, era em virtude de eles terem dado as costas para Deus. Neemias entendeu que todo esse sofrimento estava vindo por causa da dureza de coração deles, porque eles não queriam obedecer à palavra do Senhor. Amém? Toda a assolação que os israelitas estavam enfrentando nesse tempo, no tempo de Neemias, era por causa da dureza de coração que eles tinham, a sua forma intencional de resistir à vontade, à ordem, à direção de Deus, e lhes resultava dor e sofrimento, vitória do inimigo, perdas, prejuízos, derrotas, assolações. Não só eles sofriam isso, mas os filhos deles passavam por isso também. Amém? Parece que hoje, em nosso tempo, em nossa sociedade, mesmo tendo as escrituras, a palavra de Deus, em muitos casos, em muitas famílias se percebe isso, e as pessoas parece que elas não entendem, não percebem que há uma assolação, há sofrimentos, há prejuízos em suas casas por vezes, e elas não identificam isso, e dizem por vezes, algumas vezes: pô, isso é coisa de Deus. Deus está permitindo isso na minha vida, Deus está fazendo algo na minha vida. Algumas pessoas dizem, como eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: é minha cruz, pastor, é minha cruz, eu preciso carregar isso, porque esta é minha cruz, isso vai me levar a uma vida melhor com Deus. Veja, se é uma cruz que nós devemos carregar, aquilo que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida plena e uma vida abundante. Então toda essa fala que o próprio Senhor Jesus garante que Ele veio para tal, não faz sentido. Amém? A cruz, e o símbolo da cruz, e o sofrimento que Jesus carregou na cruz, foi por nós, para que então nós viéssemos experimentar uma vida plena, uma vida abundante. Amém? E se isso fosse diferente, Ele nos deu a sua palavra,
e a sua autoridade, para que pudéssemos crer nele, pudéssemos resistir ao inimigo, usar a palavra dele, para que a palavra dele redundasse em nós frutos. Veja que ele diz: se o inimigo vier contra vocês por um caminho, por 7 ele fugirá de vós. Esta é a palavra dele. Então, se o inimigo vem contra a minha casa e minha família, eu me aproprio da palavra dele, que é uma promessa, e eu digo para Deus: Deus, a tua palavra é esta. O inimigo veio por um caminho, mas eu sei, Deus, que eu crendo, tomando posse da tua palavra, eu posso declarar isto. Então, pela fé, eu declaro que o inimigo veio, esta situação veio, esta crise veio por um caminho, mas eu decido crer naquilo que Deus diz, que por 7 ele fugirá. Esta é a palavra dele. Como a palavra dele diz que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem, e ele protege. Essas são as palavras do Senhor. Amém? Veja que para os judeus, esta porta, a exemplo, como eu quero trazer para vocês, ao exemplo de Neemias, porque então Neemias, ele percebeu isso, e ele fala com o rei, e ele diz para o rei: rei, a minha terra, a minha linhagem, o meu povo, a minha descendência, a minha cidade amada, Jerusalém, ela foi assolada, eu amo aquela terra, eu amo a minha gente. E ele começa um movimento, e diz para o rei: rei, me permita eu ir e fazer algo pela minha gente, me dá uma carta, me dá uma autorização por escrito, para que eu vá e faça algo pelo meu povo. E Neemias vai. Veja que em Neemias capítulo 3, versículo 1 diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das... Qual foi a primeira porta que eles deveriam reconstruir? A porta das ovelhas, porque eles entendiam que eles estavam longe de Deus. Eles tinham parado com o seu ritual de levar o seu sacrifício para Deus, de ter comunhão com Deus, de ter relacionamentos com Deus, de estar em paz com Deus, de ter uma vida com Deus. E Neemias disse: a primeira coisa que nós precisamos resolver é levar o povo de novo para se encontrar com Deus, levar o povo de novo a se reconciliar com Deus. Nós precisamos fazer um movimento, vamos restaurar a primeira porta, a porta da entrada das ovelhas. Amém? Nós precisamos começar um movimento para levar a nossa casa, a nossa família a se reconciliar com Deus. E a primeira porta que nós precisamos é a porta que leva ao templo. A porta que leva ao templo, porque dali as ovelhas vão para o sacrifício e depois é levada ao templo, para que nós tenhamos paz com Deus, para que nós estejamos em paz com Deus, para que nós tenhamos vida de novo, para que então em nós, as nossas vidas, haja um gozo, uma alegria. Então Neemias entendeu isso e ele começou um movimento. Por isso que alguns crentes, cristãos, eles entendem isso, e eles dizem: eu vou fazer um movimento na minha casa, eu vou começar um movimento na minha casa, porque eu preciso levar os da minha casa, os da minha linhagem, a se reconciliar com Deus de novo. Eu não sei em que ano foi isso, e eu comecei a orar pela minha avó paterna, a minha avó, que era a mãe do meu pai. Minha esposa deve lembrar disso. Na época eu tinha um Gol MI 97 branco, e nós fomos para o interior de Três Passos, interior de Criciúmal, interior de Tiradentes do Sul, e a única coisa que eu queria era chegar perto da minha avó e falar com a minha avó.
E a única coisa que eu queria naqueles dias era que eu pudesse encontrar com ela e dizer para ela: vó, Jesus Cristo é o Senhor. Vó, Jesus Cristo é o Senhor. Vó, abre teu coração para Jesus. Ficamos lá quantos dias? 3, 4, 5 dias. E o meu coração ardia para que eu pudesse falar para a minha avó: vó, Jesus Cristo é o Senhor. O meu pai, em casa, em Viamão, um dia desses ele levanta a mão e diz: Rebelino, eu sei que Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que Jesus Cristo reina. Eu sei que só Jesus Cristo é o Senhor. Meu pai tinha confessado Jesus como seu Senhor. Aquilo já havia me alegrado, mas agora eu precisava chegar aonde? Na mãe do meu pai. E começamos um movimento até chegar lá. E vocês não fazem ideia do que aconteceu lá naquele casebre, naquela casa velha lá. De madrugada nós não dormíamos. Não te assuste com isso, não tem nada de extraordinário com isso. Lembra? Nós não conseguimos dormir de noite, porque nós ouvíamos passos dentro da casa de madeira, o piso de madeira, e correntes eram arrastadas naquela casa. Não dormimos a noite toda. Tinha um lapeta, mas ele foi derrotado. Jesus já derrotou ele na cruz. Ele tentou nos intimidar para que fôssemos embora, mas nós tínhamos uma missão. O Senhor Jesus tinha colocado no meu coração: vá até ela, fale do meu amor para ela. E ela deitada, nos seus últimos dias de vida, porque logo depois ela morreu. Uns dias depois ela morreu, mas ela na cama, ela levantou seu braço e confessou Jesus como seu Senhor. Ela entrou pela porta que é Jesus Cristo. Como eu saí de lá? Meu Deus do céu. Amém? Neemias entendeu que era necessário que a porta da entrada das ovelhas fossem restauradas. É óbvio que eles restauraram todas as portas, mas a fundamental, a mais importante era a das ovelhas, porque isso faria com que o seu clã, a sua família, a sua descendência se reconciliasse com Deus, pudesse experimentar as coisas de Deus. Amém? Veja que ter uma vida livre de problemas e desafios está longe de alguém que quer prosperar. Vou falar de novo. Ter uma vida livre de problemas, ter uma vida livre de desafios, está muito longe de alguém que quer prosperar. O que isso significa? Que uma pessoa que quer romper, que quer ir para frente, que quer prosperar, quer ser feliz, quer ter êxito, quer avançar, quer conquistar, quer fazer diferença, saiba essa pessoa que ela vai ser cercada de crises, problemas, desafios, adversidades. Ela precisa entender muito claro isso, de que ela vai sempre estar topando de frente com problemas sérios. Amém? Não pense que alguém quer estas coisas não vai encontrar dificuldades. Isso é utopia, amém? Veja que Jesus diz: desde os dias de João Batista, o reino dos céus é alcançado por esforço, os que se esforçam se apoderam dele. Ter uma vida livre de problemas, para quem quer prosperar, para quem quer romper, para quem quer ser livre, liberto, feliz, isso não é compatível, amém? Uma pessoa que busca resultados bons para si e para a sua família, este deve estar consciente de que vai encontrar problemas sérios para resolver. Amém? Tem gente que não gosta de problema sério, então eu preciso dizer para ti que tu vai desistir muito fácil com relação às coisas de Deus. Vai desistir. Vou falar de novo. Uma pessoa que busca resultados bons para a sua família, para a sua casa, para si mesmo, esta pessoa deve estar consciente de que vai enfrentar ou vai topar adversidades, porque as coisas não caem do céu.
E a vida não é um mar de rosas. Lembra qual era o título? Comportamentos que te levam a ter uma vida abundante. Veja que o próprio Senhor Jesus diz: o ladrão vem para isto, mas eu vim para que vocês tenham vida, vida plena, vida abundante. O inimigo só pode roubar algo de alguém que não quer. O inimigo só rouba algo de alguém que realmente não quer pagar o preço por isso. Amém? O inimigo só rouba de alguém aquilo que ela deixa roubar. Cuide da tua fé. Cuide da tua confiança em Deus. Cuide da tua dependência de Deus. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Amém? O fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter afirmado que Ele veio para que tenhamos uma vida plena e abundante, não significa que a teremos. Ele afirma: eu vim para isto, mas quem vai experimentar? Veja que Jesus já veio faz 2000 anos e muitas pessoas estão perecendo ainda, sofrendo. Veja que esta frase que eu falei há pouco, a vida nem sempre é um mar de rosas, é um dito popular de um russo, ninguém sabe o nome dele, Stalignikov aí da vida aí que falou isso. A vida nem sempre é um mar de rosas. Vamos entender o que significa isso, mar de rosas? O que seria isso, só um mar de rosas? A vida nem sempre é um mar de rosas. Mar de rosas significa uma vida tranquila, sem problemas, uma situação perfeita. Amém? Mar de rosas é isso. O texto diz que a vida nem sempre é um mar de rosas. É o que muitas pessoas querem, um mar de rosas. E não é assim para se conquistar um mar de rosas, até porque eles não existem. Amém? Não existe um mar de rosas. Mas a pessoa tem em mente o quê? Uma vida tranquila, uma vida sem problemas ou situações perfeitas. Deixa eu te perguntar, olha para mim. Quando é que você experimentou uma vida como um mar de rosas, desde que você vive? Talvez lá quando você nasceu, ganhava tudo na boca. Amém? Papai e mamãe dava tudo. Logo você percebeu o quê? Tem que estudar, arrumar meu quarto, trabalhar, levantar cedo, fazer as atividades, obedecer. Amém? Honrar as pessoas, honrar o papai e mamãe, honrar a polícia, honrar as autoridades. Tudo coisa boa de fazer, sim ou não? Mentiu, né? Tudo difícil de fazer. Honrar papai e mamãe, honrar as pessoas. Veja que mar de rosas representa isto. É claro que alguém diria assim: mas pastor, o profeta Elias dormiu lá quando ele estava sendo perseguido por Jezabel. Foi ou não foi? Dormiu. Veja que Pedro dormiu aonde? Na cadeia. Veja que Jesus dormiu no barco durante uma tempestade. Amém? O que isso significa para nós? Que por vezes, nem que a vida não seja um mar de rosas, tu pode dar uma cochilada. Relaxa, descansa, confia no Senhor. Amém? Você pode fazer isso, deve fazer. Agora, a vida não é um mar de rosas, significa altos e baixos, momentos difíceis, momentos turbulentos, perdas, prejuízos, adversidades que vão nos acontecer. Amém? Faz sentido para alguns aí? A vida não é um mar de rosas. Bem-vindo à realidade. Altos e baixos, momentos difíceis, turbulentos, perdas. Veja o que significa também: a vida não é um mar de rosas. A vida não é um mar de rosas. Também significa que não é só momentos ruins. Quando diz a vida não é um mar de rosas, não está dizendo que sempre será assim. Momentos difíceis. Amém? Talvez alguém que está nos assistindo, se é que está sendo filmado, ou você que está sentado aí, talvez você diria: puxa, eu estou esperando esse momento aí, mar de rosas, acontecer, e eu não tenho vivido isso. Mas entenda de que mar de rosas significa isso, uma vida tranquila.
E se você depositar a tua confiança naquele que é a porta, que leva a entrar e sair em bons pastos, Ele vai te levar a esse tempo. Amém? Veja que esse comportamento, eu não sei quanto a vocês, mas vendo o comportamento de Neemias, qual o comportamento dele? Que ele atinou para isto. Ele disse: eu preciso restaurar isso na minha vida, eu preciso restaurar isso no meu clã, na minha família. Restaurar o quê? A porta de entrada das ovelhas para conduzir os meus até Deus de novo. Vendo o comportamento de Neemias, isso nos inspira em buscar em Deus uma vida abundante. Pelo fato de analisarmos o comportamento dele, aprendemos algo com ele. O que nós podemos aprender com Neemias? Percepções. Amém? Certa vez estava conversando com um advogado aqui nessa cidade, cujo um familiar deles estava em trevas, perdido, casualmente deu uma oportunidade de conversar, foi no evento aqui no Senec, da escola onde a Bela estuda, tive a oportunidade de conversar com os dois, marido e mulher, e sabendo de que eles eram pessoas, óbvio, uma formação, uma graduação e um entendimento muito claro, eu sugeri isso para eles. Eu disse assim para eles: eu gostaria de dar uma sugestão para vocês. Vocês têm vocês têm alguém na casa de vocês e na família de vocês que está precisando de ajuda. E que se um só da casa se inclinar para isso, se devotar a Deus, buscar a Deus, este pode trazer essa pessoa e tirá-la dessa condição. Se você quiser, se um de vocês, Deus só precisa de uma pessoa e dizer para Deus: Deus, eu vou conseguir, vai dar certo, tu está comigo, Deus. Para minha surpresa, nenhum dos dois quis pagar um preço. No entanto, dentro da minha casa, dentro da minha família, uma das nossas cunhadas liga e diz: ajuda o meu irmão. Preparamos um dia uma visita, fomos lá. E o mano dessa pessoa, estava em trevas, tinha alguns vícios. E ela disse: eu faço de tudo para ajudá-lo, me diz o que eu devo fazer. Eu disse: olha, você precisa estar perto dessa pessoa e levá-la para a igreja, para Jesus. O Senhor Jesus vai restaurá-la, fica tranquilo. Conversei com ele, disse para ele o que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer. Ele disse: eu estou dentro, eu vou fazer isso aí, eu entendi, eu preciso me levantar, é chegado o meu tempo para isso. E ele disse: eu vou fazer isso, fica tranquilo, está certo disso. Voltei para a irmã dele e disse aqui para ela: você me pediu ajuda, agora eu quero lhe pedir um favor, fique com ele pelo menos 3 meses com ele na igreja, fique perto dele, ande perto dele. Resultado, hoje ela é uma pastora. Hoje o casal são pastores. Lá atrás ela queria muito ajudar o irmão, mas esperava do irmão o quê? Que ele então se libertasse, ele deveria mudar. Eu disse: então, já que tu ama tanto ele, faz isso, anda com ele. E Deus conquistou o coração daquela mulher, daquela casa, dessa família. Mas em contrapartida, alguém não tão iletrado, como eu falei antes do testemunho, do exemplo, pessoas muito intelectuais, inteligentes. Neemias entendeu que ele poderia fazer um movimento de levar a sua casa, a sua família, a voltar a se reconciliar com Deus. Amém? Neemias entendeu. Então vejam o que nós percebemos em Neemias. Neemias teve suas percepções.
algo estalou dentro dele, e ele entendeu que era o tempo dele. Era o tempo dele para ele começar um movimento dentro do clã da casa dele. E redundou em quê? O próprio rei autorizou ele. Ei, entenda isso. Quando alguém quer fazer algo pelo reino, por sua casa e sua família, esta pessoa tem sim o aval de quem? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este tem o aval de Deus. Quem moveu a mão do rei de Neemias? Deus moveu. Porque então Neemias entendeu que ele precisava fazer algo pelo seu clã, pela sua terra, pelos seus familiares. Veja o que vemos em Neemias: percepções, a humildade dele diante de Deus e diante dos homens. O que se percebe em Neemias? Um homem humilde, uma pessoa humilde. Ele foi lá diante do rei e disse: minha família está sofrendo uma vergonha, meu povo está sendo destruído, a minha casa, isso e aquilo lá, mas rei, eu preciso do teu aval, me deixa ir, eu preciso fazer algo. A sua humildade diante dos homens e sua humildade diante de Deus e as suas orações. Amém? E para concluir, Neemias capítulo 1, dos versículos 2 ao 9. Aqui Neemias está escrevendo e ele diz assim, Neemias capítulo 1, os versículos 2 ao 9. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Vejam a grande empatia que eles tinham pelo seu povo, pelo seu clã, pela história que o povo estava vivendo, e a empatia com relação aos muros que mostravam, denotavam aquilo que protegia o povo de Deus, os filhos de Deus. E também a sua percepção ao que representava as portas. O muro foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, meu Deus, olha onde é que eu parei. Quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e comecei a chorar. Neemias dizendo: eu preciso fazer alguma coisa. Começou a prantear diante de Deus. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança, misericordioso com os que amam, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo faz diante de ti, diante de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias falando com Deus, dizendo para Deus: Deus, meu povo, a minha gente, os meus parentes, a minha família, é sofrimento, é muita humilhação, é muita vergonha. Sensibilidade e percepção de Neemias. Percepção, sensibilidade, empatia pelo outro. Sensibilidade e empatia por quem perece, por quem está preso, cativo, sofrendo. Amém? Alguém que reage diante de uma adversidade. Senhor, que os teus ouvidos, o versículo 6 diz, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que eu estou fazendo, e eu a faço de dia e de noite em favor do teu povo, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós,
os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de uma forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às tuas leis que Moisés nos deixou. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu vou espalhar vocês entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados em muitos lugares distantes debaixo do céu, eu vou reunir vocês, eu vou trazer vocês para um lugar ali onde eu vou estabelecer o meu nome com vocês. Amém? Veja a percepção de Neemias. Entendeu que estava acontecendo algo, ele se moveu. Comportamento que produz abundância. O que podemos ver e perceber até aqui? Se falarmos da cidade, mostra que o que deixa uma cidade vulnerável, ou uma pessoa vulnerável, é quando não há muros, não há muralhas e não há portas. Amém? Veja o que produz vulnerabilidade na vida de alguém, quando ela derruba os muros que protegem ela. Veja que Provérbios diz assim: se alguém derrubar um muro, vem uma cobra e lhe pica. O que aprendemos até aqui é que Neemias, nele houve o início de uma restauração familiar, que em Neemias houve uma reconciliação do povo de Deus com o próprio Deus. Uau! Veja um homem, um indivíduo, uma pessoa, um homem, um indivíduo que levou toda uma nação a se reconciliar com Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Isso nos inspira a sermos homens e pessoas como Neemias, através de muitos se reconciliarem com Deus. Amém? Você não fica feliz por isso? Nós, através de você, através de nós, muitas pessoas se reconciliarem com Deus. Amém? Isso é uma bênção, isso é um privilégio. O próprio Deus te chamar e te convidar para algo tamanho, grande, surreal, que em Neemias houve um esforço coletivo, familiar, para a reconstrução de Jerusalém, seus muros e suas portas. Houve um movimento, tanto em Neemias como os seus irmãos, seus parentes, e começaram um movimento que cresceu e os muros foram levantados de novo. Percepções: Neemias acorda, desperta para fazer algo, clamou a Deus pela fidelidade e a misericórdia dele e orou muito. Amém? Concluindo, veja que o Senhor Jesus diz: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo, e este vai encontrar pastagens. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de concluir. Penso que Deus falou ao teu coração a respeito dessa mensagem. Veja que quando Jesus diz: aquele que entrar por mim será salvo, este entrará e sairá, e este encontrará pastagem. Eu creio que você entende que Jesus não está falando em pasto, grama para nós, amém? Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de um alimento que só é encontrado para aquele que entrar nele, está com ele e vive com ele, amém? Jesus está falando de um alimento de que o homem natural não encontra, não experimenta. Jesus está falando de um alimento ou de uma pastagem que ele vai obter, e isto vai sustentá-lo e vai alimentá-lo. É tudo que nós precisamos. Precisamos de quê? Para ter uma vida abundante. Então em Cristo nós vamos encontrar
coragem, força, determinação, ousadia, fé, entusiasmo, ânimo, disposição. Que tipo de pastagem o Senhor daria para nós? Convicção, plenitude, esperança, altivez, confiança. O que o Senhor daria como pastagem para nós? Fé nele, fé no poder dele, confiança na palavra dele, êxito pela palavra dele. O que será que seriam estas pastagens? Condições para resolver problemas, capacidade para enfrentar crises e vencê-las. Amém? A vida não é um mar de rosas. É tudo que nós precisamos. Aquilo que Jesus tem para resistirmos ao diabo, resistirmos às tentações e vencermos. Amém? Para que outros possam viver, é necessário morrer. Para que outros possam experimentar a vida, é necessário abdicar da vida. Mas em Cristo nós encontraremos força, coragem, capacidade para enfrentar desafios, capacidade para enfrentar crises, pois nós não estaremos sozinhos. Amém? Hebreus 13:5 diz assim: sejam os costumes de vocês sem avareza, contentem-se com o que vocês têm, porque ele disse: não deixarei vocês e nem desampararei vocês. Não estamos sozinhos. Amém? Não estamos sozinhos, você não está sozinho. Veja que em Mateus 28:20, Jesus diz: eu ensino vocês, e eu quero que vocês ensinem isto aos outros, ensinam eles a obedecer aquilo que eu tenho ensinado para vocês, e eu estarei com vocês até que chegue o fim de tudo. Veja que o Salmo 145, verso 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Salmo 145, 18: perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o invocam de verdade. Ele diz que estará perto daqueles que o invocam, e aqueles que o invocam de verdade. Não é só aqui, é pensamento. Ele se compromete com a palavra dele. O Senhor está perto de todos os que o invocam, e aqueles que o invocam com sinceridade. Amém, meus irmãos? Seria isso. O que aprendemos com Neemias? Uau! E eu preciso te dizer, a vida não, nem sempre é um mar de rosas. Mas você foi chamado sim para, com Deus, prosperar, vencer. Amém? Tem o filme Noé, já olharam? O filme Noé. O cara, numa cidade nos Estados Unidos, Deus disse para ele construir uma arca. Morgan Freeman, já ouviram o filme? Morgan Freeman é o senhor que representa Deus naquele filme. A esposa de Noé não entende porque Noé começa a ficar com o cabelo branco, e ele anda com um cajado, e ele começa a construir uma arca na cidade, e ela entra em crise. E um dia desses ela está num restaurante comendo alguma coisa, e chega a Morgan Freeman e pergunta para ela: você está bem? Está tudo bem? Ela diz: é. Ela olha para ele tipo assim: o que tu quer saber? E Morgan pede para ela: você está bem? Está tudo bem? É, diz ela. E ele diz: o que está acontecendo? Ela diz: é uma longa história. E ele diz: eu gosto de histórias, eu sou um grande contador de histórias. E dela disse: não é. E Deus diz: o cara que está construindo a arca, eu conheço bem essa história. E ele começa a conversar com ela, e ela diz: como é que eu fico nessa história? Como é que eu fico nesse sistema onde Deus pede para o meu esposo fazer uma arca? Porque ele não vai parar de fazer a arca.
Como eu entro, como eu encaixo nessa história? Como é que vai ficar a minha vida, e a minha casa, e a minha família, e os nossos filhos? Eu não consigo lidar com isso. Nós estamos em crise conjugal. A nossa casa, o nosso casamento está em crise. Eu estou em crise. E ele diz: vem cá, se alguém precisa de paz, e se a pessoa orar, Deus vai lá e produz paz na vida dela? Ou Deus vai oportunizar ela para que ela tenha momentos para ter paz? Ela disse: Deus vai oportunizar momentos então para que ela tenha paz. E quando uma pessoa está em crise no seu casamento, e se ela orar a Deus para que as crises no seu casamento terminem, Deus vai vir e restaurar o casamento, ou Deus vai permitir com que ela tenha outros comportamentos, ou a pessoa tenha comportamentos onde o seu casamento seja restaurado? Ela fez assim. Houve um estalo dentro dela. O propósito dessa noite, desta mensagem, é que aconteça um estalo dentro de você, para que lá dentro você se determine e você diga: eu sei, a minha vida, e na minha vida, e ao redor da minha vida, tem muita crise, tem problemas, tem dificuldades, tem situações, tem complicações, não é fácil, mas está tudo certo. Eu vou fazer algo. A vida não é um mar de rosas, mas eu vou enfrentar os meus problemas. Eu vou dobrar meu joelho mais seguido e vou falar com Deus e vou dizer para Ele: Senhor, carrega esse fardo para mim. Eu nunca me esqueço de que uma certa vez um irmão, estava conversando com ele, e eu disse para ele: está muito pesado o meu fardo. Eu disse para ele: irmão, não está fácil como está a minha vida. E ele disse para mim: Riba, entenda uma coisa, para sempre, a vida da gente é como se a gente estivesse dentro de um barco, dentro do oceano, lá no fundão. E o barco, e nesse barco que nós estamos, tem uma pedra muito grande. Estamos só nós, aquele barco e aquela pedra muito grande. Assim é na vida de muitas pessoas. Elas estão no meio do nada, e uma pedra muito grande dentro do barco, e por vezes o vento pega, e o barco começa a encher de água, e o sufoco e o desespero pega. Assim é na vida de muitas pessoas. Riva, então você precisa aprender a jogar fora a pedra. Eu disse: todas as vezes que eu tentei jogar fora a pedra, eu quase afundei. Parece que faz parte da minha vida. Quando eu balanço para jogar fora o meu problema, parece que vai afundar. Eu fico com medo de confiar em Deus. Eu tenho medo de confiar em Deus. Eu tenho medo que Deus me decepcione. E Ele disse: você precisa crer nele. Decida na tua vida confiar em Deus. Aquilo foi algo que virou uma chave para mim. Quando nós não confiamos em Deus, nós agimos pelas nossas mãos, pelas nossas forças, pelas nossas emoções, pelas nossas motivações. Amém? E se nós confiamos nele, a gente entrega a pedra na mão dele e diz: toca esse negócio para mim. Amém? Cuida disso para mim. Eu não consigo. Deus, está aqui, Deus. Eu não consigo. Eu não consigo, Deus. Isso é fé. Isso é confiança. Essa mensagem veio hoje com esse intuito, para que haja um estalo, algo lá dentro de você, para que assim como Neemias entendeu o tempo dele, e ele foi um canal de bênção para muitas pessoas. Talvez você esteja vivendo em tantas crises, e você nem se dá conta que você está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas, que você está sendo um instrumento na mão de Deus para muitas pessoas. Amém? Então eu quero dizer para ti: tranquilo, permaneça. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas Ele diz que a alegria vem de manhã. Amém? Eu preciso terminar. Levante as tuas mãos, vamos orar. Eu gostaria que você orasse, falasse com Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra e que o Senhor fez, gerou e produziu em nossas vidas. Meu Senhor, eu creio que essa palavra não tornará vazia, vai abençoar, nutrir as vidas dos meus irmãos, as nossas vidas.
Então, meu Senhor, que seja assim, que isso realmente produza frutos na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Produza frutos que se multipliquem, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe esse homem e essa mulher. Pai, eu declaro essa palavra, eu abençoo a nossa igreja, os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que nesses dias, Senhor, a tua palavra, a tua proteção, a tua bênção e o teu cuidado esteja sobre eles. Que eles sim, instintivamente pela fé, invoquem o teu nome. Pois todo aquele que invocar o teu nome será ajudado. Todo aquele que invocar de verdade o nome do Senhor será ajudado. Todo aquele que confiou, que creu no Senhor, jamais foi confundido, jamais foi envergonhado. Todo aquele que em ti confiou. Então que seja assim, meu Senhor, nesta nossa plena confiança em ti, na tua palavra, e possamos nos regozijar, nos alegrar em vermos a tua mão agindo e atuando nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E já te agradecemos. Amém. Amém.